Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História. Hoje estaremos discutindo um tema importante para a história, que é a independência dos Estados Unidos, também chamada de Revolução Americana, que foi declarada, basicamente, em 4 de julho de 1776. E aqui nós temos fatos importantes que vão influenciar grande parte da América justamente a partir de um processo novo, que é o processo de independência que vai ocorrer, ou seja, aquele desvincular do que seria então uma colônia, nesse caso da Inglaterra. Para tanto, nós estaremos trazendo aqui 5 características importantes dentro dessa temática, as quais estarão discutindo aspectos importantes que foram referentes às consequências, às características e os processos que vão ocorrer efetivamente dentro dessa marca histórica importante que foi a independência norte-americana. Vamos então à nossa primeira característica. Aqui nós temos então a independência dos Estados Unidos. Como citei anteriormente, nós estamos falando no tema importantíssimo que vai ser referência a partir de 4 de julho de 1776. Colocou-se então aqui o fim das 13 colônias que nós tínhamos, onde hoje é os Estados Unidos. Claro que nós estamos falando ainda de um território menor, o que compreende a realidade hoje dos estados norte-americanos. Aqui nós trazemos basicamente então essa referência através de grandes insatisfações que vão ocorrer principalmente pela administração inglesa com relação a essas colônias. Nós teremos aqui o processo pelo qual vai se organizar esse processo de independência, que em outras palavras vai refletir a insatisfação da forma em que a Inglaterra administrava essas colônias. E efetivamente, a partir daqui, a gente vai perceber que a reação dessas colônias vai ser o processo de organização. E essa organização chega a um determinado momento que vai ser encabeçada, vai ser organizada. Nós teremos aí, a partir dessa insatisfação, a organização dessa população frente ao processo de independência. Vamos então à nossa próxima característica. As causas da independência dos Estados Unidos foi o resultado da divergência dos interesses que existia entre a metrópole, representada pela Inglaterra, e as 13 colônias, onde futuramente nós teremos aí os Estados Unidos. Na segunda metade do século XVIII, nós temos então essa política que vai ser apresentada pela Inglaterra, as 13 colônias, que foi efetivamente um processo drástico que vai se apresentar através de cobrança de diversos impostos sobre esse território. Aí a gente vai ver, de certa forma, a insatisfação que começa a ser vista, observada, e esse processo vai então refletir na organização dessa sociedade. Com o advento da Revolução Industrial, que nós temos aqui, essa burguesia tinha um interesse numa expansão industrial. Então nós estamos tratando basicamente aqui na busca de matérias-primas, que era nesse momento uma questão extremamente importante para as indústrias, a busca de matéria-prima. Consequentemente, quando nós temos efetivamente essa relação das 13 colônias, nós temos aí um efeito produtor de matéria-prima, que era muito forte o interesse da Inglaterra no controle dessa região. A partir desse aumento da cobrança de impostos, você percebe que a sociedade, a alta sociedade das 13 colônias, ela começa então a refletir sobre esse processo, e essa reflexão, com uma influência muito forte do pensamento iluminista,
vai, em outras palavras, se organizar a partir dessa insatisfação. Ou seja, nós estamos tratando, em outras palavras, de um processo que é refletido a partir da insatisfação de uma condução administrativa das 13 colônias por parte da Inglaterra. E isso vai ser materializado através do aumento dos impostos que vão ocorrer nas 13 colônias. Vamos então à próxima característica? As leis. A partir de 1760, uma série de leis foram decretadas, que é a forma que eu havia falado para vocês sobre essa condução que a Inglaterra vai ter com relação às 13 colônias. A primeira delas, nós temos a lei do açúcar, que aumentava os impostos sobre o açúcar e outros artigos, como o vinho, como o café, como seda, né, que vai efetivamente deixar mais caro, né, tudo aquilo que se produzia e também se comercializava, o que vai refletir no aumento de custo de vida para aqueles que viviam nas 13 colônias. A segunda que nós temos aqui é a lei da moeda, ou seja, a proibição que foi decretada sobre a emissão, né, no caso, de papéis moeda das 13 colônias. Não era permitido. Então você tinha que circular, no caso, a moeda que era a moeda presente na Inglaterra. Outra questão que nós temos é a lei do selo, né? Estipulava a proibição como contratos, jornais, documentos públicos em geral, tudo isso deveria ser pago à coroa. Então tudo que era documentos, né, precisariam ser registrados e nós temos aí essa forma de cobrança de impostos também. Lei da hospedagem é outra lei que vai aparecer dentro desse cenário, que determinava que todos os colonos, aqueles que viviam nas 13 colônias, né, deveriam abrigar soldados enviados pela coroa, no caso pela Inglaterra, arcando, obviamente, com todos os custos, né, e com isso mantendo essas pessoas, alimentação e várias outras coisas que também eram custos dentro desse processo. Vamos então à nossa próxima característica. A Guerra da Independência dos Estados Unidos. Isso gerou, então, em outras palavras, uma guerra. Se organizou efetivamente um exército dentro disso. A Guerra da Independência dos Estados Unidos estendeu-se durante 5 anos. Né? Os colonos defenderam a sua independência com o exército continental, força criada logo após a declaração, essa declaração de independência. Após o rompimento, enquanto posição de colônia, desenvolveu-se os Estados Unidos um dispositivo legal que permitia os cidadãos armarem-se. Então veja só como o processo do porte de arma, né, se a gente for analisar, é um processo muito antigo, ou seja, é uma cultura estabelecida entre os norte-americanos desde o seu processo de independência. Os ingleses enviaram uma série de comandantes importantes para liderarem suas tropas na América. Porém, não tiveram sucesso e nós tivemos efetivamente, né, essa composição dos Estados Unidos a partir então dessas 13 colônias. Mais tarde nós teremos outros territórios que vão ser agregados aos Estados Unidos, que vão ser incorporados ao que nós temos hoje enquanto estrutura geográfica do território norte-americano. Vamos então à nossa próxima característica. Consequências da independência dos Estados Unidos, que é, como eu citei anteriormente, também conhecida como Revolução Americana. Desse processo, as principais consequências podem ser destacadas: a consolidação dos Estados Unidos enquanto uma nação independente. Isso foi extremamente importante dentro desse cenário, que nós temos aí um universo muito grande de colônias que dependiam e tinham, né, estavam subordinadas a países europeus. Os ideais iluministas vão aparecer pelos norte-americanos, né,
que inspiraram movimentos de independência em grande parte das Américas, né? Inclusive até mesmo no próprio Brasil. O republicanismo consolida-se como uma alternativa política nesse momento. Percebam vocês que a independência dos Estados Unidos ela vai modificar esse cenário de uma forma assim muito intensa. E no século XIX, né, as colônias espanholas, por exemplo, converteram-se em repúblicas. Então o processo das independências elas vão acontecer em grande parte dessas colônias. Então você vai ter efetivamente, né, essas independências ocorrendo a partir desse processo da influência tão importante que foi a independência das 13 colônias, o que hoje é os Estados Unidos da América. A todos vocês, espero que tenha contribuído aqui no nosso flash da história essas informações e características que nós trazemos desse momento histórico tão importante para a história da América. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.